Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Estou começando hoje com vocês mais um episódio do nosso programa Ativa 10K, que é aquele programa voltado para profissionais da educação física e para personal trainers que desejam faturar pelo menos R$10 mil por mês. Esse é o nosso grande objetivo com vocês. E como é que a gente vai fazer isso? Através de estratégias para a gente trabalhar com o público idoso. Bom, e por que o público idoso? Porque é aquele público que mais cresce atualmente, e ele cresce também dentro das academias, e é o público também mais fiel que a gente encontra nas academias, e também aquele que tem poder de investimento para poder pagar um atendimento diferenciado. Certo? Hoje a gente vai falar, o assunto da aula hoje é um assunto que tem uma relação direta com esse público idoso, que é osteoporose. Bom, osteoporose é a perda de massa óssea que ocorre durante o processo de envelhecimento e provoca uma diminuição na absorção de minerais e de cálcio. Bom, mas por que é tão importante a gente entender sobre osteoporose se a gente quer chegar nesse objetivo dos 10K por mês? Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose, essa doença ela acomete pelo menos 200 milhões de mulheres no mundo atualmente. Isso quer dizer 1/10 das mulheres com 60 anos, 1/5 das mulheres com 70 anos, 2/5 das mulheres com 80 anos e olha só, 2/3 de mulheres que atingem os 90 anos. Bom, mas será que atinge só mulheres? Não, atinge homens também. Só que homens numa idade já um pouco mais avançada, normalmente a partir dos 65 anos de idade. No Brasil, especula-se que hoje tenham 10 milhões de pessoas com esta doença. E a expectativa de 2050 é que existam 1 bilhão e 500 milhões de pessoas acima de 65 anos. A expectativa é que ocorram 6,3 milhões de fraturas. Isso quer dizer uma fratura a cada 5 segundos. Então vocês conseguem aí perceber a importância da gente saber, né, um pouco mais sobre essa doença. Porque provavelmente a gente vai receber cada vez mais pessoas com osteoporose. Bom, antes de falar sobre o que realmente importa para a gente, que é a prescrição de exercícios, né, para pessoas com osteoporose, vamos falar um pouquinho mais sobre a doença em si, né? Existe, né, um equilíbrio entre formação óssea e destruição óssea, que significa diminuição na densidade mineral óssea. Obviamente que lá no início da vida, há uma formação muito maior que a destruição. Mas com o passar dos anos, isso começa a se inverter. A gente chega ao pico de massa óssea aos 30 anos. Depois começa a ter uma redução, né? E com o passar do tempo, a destruição óssea fica muito maior que a formação. Inclusive as células formadoras, elas tentam ajudar e auxiliar nessa formação, mas a destruição é tão grande que acaba sendo mais proeminente. E o que significa a redução de massa óssea? Significa fragilidade e também fratura. Bom, vamos ver então quais são os fatores de risco para essa doença. O primeiro deles, e a gente vai entender um pouquinho mais depois, é sexo feminino.
Bom, o segundo aqui é baixa massa óssea. Baixa massa óssea. O terceiro é fratura precoce. O quarto, idade avançada. Idade avançada. Aqui, ó, outro super importante. Menopausa precoce. Uso de corticoides. Vou agachar um pouquinho aqui. Olha só, importantíssimo pra gente agora, ó. Sedentarismo. Pode ver que são diversos fatores de risco, né? Outro que temos aqui, ó, imobilização prolongada. Pessoa que fica muito tempo com o membro imobilizado. Tem mais. Passando aqui. Dieta pobre em cálcio. Próximo, dieta pobre em cálcio. Tabagismo. Alcoolismo. Por fim, histórico familiar. Histórico familiar e etnia branca. Bom, ao longo do episódio, a gente vai entender um pouquinho mais sobre alguns fatores de riscos, tá? Aqueles mais importantes. E é importante a gente falar que a osteoporose, ela é considerada uma doença silenciosa. Apesar dela ser muito conhecida, ela é pouco diagnosticada, justamente por ser silenciosa. E muitas vezes ela é tratada tardiamente, né? Porque a pessoa sofre uma fratura e depois de sofrer a fratura que ela passa a ter um cuidado maior com a doença. É silenciosa também porque ela não apresenta dor, a pessoa não sente dor, né? Inclusive tem muitos pacientes que procuram um médico relatando dor e achando que é osteoporose. Ela até pode ter osteoporose, mas a dor que ela sente não é dessa doença, e sim de outras que podem estar relacionadas, né? Como uma fibromialgia, pode ter dor em função de artrose, né? E quando ela vai ver por que ela está sentindo essa dor, ela acaba muitas vezes descobrindo também que ela tem a osteoporose. Uma situação também interessante da osteoporose é em relação às fraturas, né? Então a gente tem que ficar atento que quando uma pessoa sofre alguma fratura no antebraço, possivelmente ela vai ter outras fraturas, se ela não começar um tratamento, né? E as fraturas da osteoporose normalmente acontecem no rádio, que é essa fratura do antebraço, nas vértebras e também no fêmur, que é o osso da perna. Bom, o problema de ter fratura na vértebra é que ela vai ter dor por um período muito extenso. E o problema de ter uma fratura no fêmur é que está diretamente ligado à morbidade e também, por vezes, à mortalidade. Outra característica da osteoporose é que ela é considerada uma doença hereditária. Então, segundo a médica Vera Lúcia, da Escola de Medicina de São Paulo, ela fala que no pico de massa óssea, que é aos 30 anos, 80% desse pico de massa óssea é questão genética, é hereditária. Então a gente percebe aí a importância da gente ter uma alimentação balanceada e não sermos sedentários, para a gente ter
cada vez mais intenso e mais forte esse pico de massa óssea aos 30 anos, que isso vai ter consequências lá no futuro. E qual a gravidade dessa doença para uma pessoa que é idosa? Como eu falei, ela está relacionada diretamente com fragilidade. E o que acaba acontecendo com o idoso? Fragilidade, consequência disso, quedas. Bom, o problema, nesse caso, é que o idoso ele não consegue perceber, né? Ou ele não leva muito, não dá muita atenção para isso. Porque, como eu falei, a gente não sente dor. Mas, em algum momento, pode gerar uma queda em função de fratura, né? E, normalmente, a pessoa acha que ela sofre uma queda e aí a fratura. Mas, muitas vezes, acaba acontecendo o contrário. Primeiro, ela sofre a fratura e aí, sim, é que gera a queda, de tão fraco que está esse osso. E outra coisa, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então a gente não toma os cuidados necessários com a prevenção das doenças, né? Outra dificuldade que as pessoas com osteoporose têm é que muitas delas não aderem ao tratamento como deveria ser feito. Os remédios voltados para pessoas com osteoporose têm uma particularidade, que eles têm uma difícil absorção. Então, recomenda-se que a pessoa faça o tratamento sempre em jejum e também, depois de tomar o remédio, que ela permaneça pelo menos 40 minutos na posição em pé. Porque se ela for deitar, pode ser que a medicação fique retida no esôfago e aí cause uma úlcera na região. Então, isso aí é um grande problema. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a incidência, tá? A incidência da osteoporose. E aqui, essa incidência se dá, uma a cada 3 mulheres, a cada 3 mulheres pós-menopausa. Pós-meno. Já em homens, a cada 5 homens, 1 tem osteoporose. Então, vocês podem ver que a incidência é muito maior em mulheres do que em homens. Outra característica, nas mulheres, a doença acomete pós-menopausa. Nos homens, isso acontece mais tardiamente, pós-andropausa. Só que a andropausa, no homem, só vai acontecer a partir dos 65 anos. E nas mulheres não, as mulheres é pós-menopausa, né? Então acontece muito antes. E por que isso acontece com as mulheres em função da menopausa? Porque na menopausa há uma diminuição de hormônios, principalmente do estrogênio. E o estrogênio é quem faz a proteção também da massa óssea. Então, em função dessa diminuição, a mulher fica mais suscetível a essa doença. Bom, e o estrogênio, ele acaba sendo mais importante que qualquer outro elemento, né? Mais importante que o cálcio, mais importante que a vitamina D. Então, não adianta a mulher daqui a pouco querer fazer uma ingestão em excesso de cálcio, porque pela falta de estrogênio, ela vai assim mesmo ter a osteoporose. Não adianta ela ficar o dia inteiro no sol, porque não vai ser o suficiente, né? A falta do estrogênio vai propiciar também a osteoporose nas mulheres. Já que a gente falou em cálcio e vitamina D, estes também são elementos importantes
para prevenção da osteoporose. E aonde que a gente encontra o cálcio? O cálcio normalmente é encontrado em derivados de leite e também em legumes verdes, aqueles mais escuros, espinafre, brócolis. E a vitamina D é aquela vitamina que a gente consegue através do sol. E olha só que interessante, tem estudos, inclusive que dizem, né, que no Nordeste brasileiro há menor incidência de osteoporose comparado com pessoas da região sul. Isso porque os raios solares no Nordeste são muito mais fortes do que na região sul. Outra coisa, como os raios solares normalmente são mais fortes naqueles horários onde inclusive não é aconselhado para a gente ficar de 11 da manhã até 2 da tarde, mas para vitamina D, para a gente ter a absorção da vitamina D, é o horário mais indicado. Tá? Então é uma característica aí que é bem interessante de a gente estar pensando. Bom, chegamos na parte aqui dos exercícios. Vendo tudo isso, quais são as recomendações que são feitas para pessoas que têm o risco de ter osteoporose? A primeira coisa é identificar um possível risco de fratura nessa pessoa. A segunda recomendação é prescrever, se ela tiver suscetível à fratura, prescrever um tratamento que seja farmacêutico. A terceira é educar essa pessoa a aderir ao tratamento. A quarta é desenvolver estratégias para prevenção de quedas. E aí já entra também o nosso trabalho, né? E aqui pode entrar também até uma questão de ergonomia, de cuidados que a gente pode ter dentro de casa. Por exemplo, em relação a tapetes que a gente tem dentro de casa, mesinhas centrais, né? Tudo isso evita a possibilidade de queda na pessoa. Outra situação é ela ter cuidado com a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, com ingestão de cálcio, de vitamina D, evitar o álcool, como também o fumo. Outra parte importante, que essa pessoa seja ativa, que ela não seja sedentária. E aí a gente vai entrar com força nessas pessoas que têm o risco de osteoporose. Há inúmeros estudos também que comprovam que praticantes de atividade física têm uma incidência menor de fraturas. E aí, para comprovar um pouquinho essa questão do exercício e falar sobre a prescrição de exercício para pessoas com osteoporose, eu trouxe aqui para vocês um estudo que é muito recente, ele foi publicado em 2022 pelo Jornal Britânico de Medicina do Esporte. Bom, o objetivo desse estudo aqui primeiro, esclarecer o papel da atividade física e do exercício para otimizar a resistência óssea e reduzir o risco de quedas e fraturas. Esclarecer também o papel do exercício no manejo da dor e dos sintomas de fratura vertebral. Revisar qualquer questão de segurança do exercício para pessoas com osteoporose, para lidar com o medo de causar fraturas. Isso porque algumas pessoas ainda têm receio de fazer exercício e alguns profissionais também não têm certeza se o exercício poderia causar um dano a mais para pessoas que se exercitam. E foi comprovado aqui no estudo e em algumas revisões que é muito baixo, né, o número de lesões em função de exercício. Os benefícios são muito maiores. Outro objetivo desse estudo é promover a confiança e uma abordagem positiva para aquelas pessoas com osteoporose, para que elas façam mais exercício ao invés de ficarem sedentárias. E também garantir aconselhamento consistente para essas pessoas que têm osteoporose, para que elas possam se exercitar com mais segurança.
Tá? Então, o que aconteceu aqui nesse estudo? Foi criado um consenso entre diversos profissionais de diversas áreas, como reumatologistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física e até enfermeiros que eram especializados em osteoporose. Tá? E o objetivo deles era responder à dúvida de pessoas interessadas em osteoporose. Então aqui foram entrevistadas centenas de pessoas que estavam envolvidas com osteoporose. Pacientes que têm a doença e também profissionais da saúde que ainda tinham dúvidas em relação ao exercício vinculado a esta doença. Bom, e quais foram as maiores dúvidas desse público aqui? Primeiro, a função, né, da atividade física, quais melhores exercícios e atividade física para aumentar a massa óssea. Esse seria a primeira dúvida. A segunda, atividade física e exercício para prevenir quedas. E um terceiro, que seria atividade física e exercício para diminuir o risco de fraturas. Bom, gente, para esses três temas aqui, foram especificadas, então, recomendações. E aí, três públicos diferentes. Primeiro público, aquele que tem osteoporose. E algum risco de fratura. O segundo grupo é um grupo com fratura vertebral ou múltiplas fraturas. E um terceiro grupo que sofre com fragilidade ou quedas. Então, o que acontece? Esse estudo pegou esses três grupos e fez recomendações específicas para quem tem o desejo de aumentar a massa óssea, para quem tem como objetivo prevenir quedas e para quem tem como objetivo diminuir o risco de fraturas. Então, é muito detalhado, né, as especificações para cada um desses grupos aqui. Eu vou chamar atenção para algumas coisas que eu achei bem interessantes, tá, do estudo. Por exemplo, recomendações de exercícios para promover a força óssea para as pessoas que têm osteoporose. O que é recomendado para essas pessoas aqui? Olha que interessante aqui, ó. Primeiro, um trabalho de fortalecimento muscular, né, 2 ou 3 dias na semana. Bom, esse trabalho de fortalecimento deve incluir treinamento progressivo de resistência muscular. E o máximo que pode ser levantado de 8 a 12 repetições. E podendo ir até 3 séries para cada exercício, ok? Todos os grupos devem ser direcionados, inclusive os músculos das costas, para promover a força óssea na coluna.
Uma coisa bem interessante desse grupo aqui, ó, e que chama a atenção, é que esse grupo deve fazer exercícios de impacto moderado, tá? Vamos pensar, gente, impacto moderado para aluno idoso não significa que a gente vai, daqui a pouco, pegar o nosso aluno idoso, vai colocar num box de crossfit e vai fazer ele saltar no caixote. Não é nesse sentido, né? O que seria impacto moderado? Corrida, pisada no chão, um pulo, um salto mais baixo, né? E aí é sugerido aqui que tenham pelo menos 50 impactos por aula, por sessão. E aí a gente pode dividir esses 50 impactos em 5 séries de 10, por exemplo. Tá? É uma sugestão que é dada aqui nesse estudo. Mas olha só, pessoal, como é diferente, por exemplo, no pessoal que já tem fratura vertebral ou algum tipo de fratura. Tá? O impacto aqui, ele tem que ser no máximo comparado com o impacto de uma caminhada mais rápida. Então difere desse pessoal do grupo 1, que tem osteoporose, mas não tem a fratura ainda. Então é bem interessante esse estudo, que ele traz com todos os detalhes o que é importante para cada grupo. Tá? Vocês podem, depois a gente pode mandar ali o estudo, né, onde a gente achou, mas o interessante de tudo isso, e resumindo um pouquinho, tá, se fala aqui no estudo que é importante realmente para quem tem osteoporose, exercícios de resistência e de impacto, com o objetivo de aumentar a densidade mineral óssea, exercícios de força e equilíbrio para evitar quedas e também exercícios de extensão da coluna para a gente melhorar a postura e aliviar qualquer tipo de dor. Resumindo, seriam essas as indicações. Porém, como eu falei para vocês, depende de cada público. Então a gente, até em breve aqui, a gente vai fazer um outro vídeo para falar exclusivamente dessas recomendações e a gente vai entrar com maiores detalhes, certo? Então a gente consegue ver aqui a importância, né, e os detalhes de cada prescrição, de cada exercício que a gente deve ter com o aluno idoso que tem osteoporose. Gente, então diante de todas essas recomendações, dá para ver que a gente tem aqui estudos que comprovam a eficácia do exercício para pessoas com osteoporose. Então, os benefícios do exercício são muito maiores comparados ao risco que eles podem trazer para pessoas com osteoporose. Então, sim, a gente deve fazer exercício, a pessoa com osteoporose deve ser ativa para evitar maiores problemas. Bom, e aí eu pergunto para vocês tinham esse conhecimento aqui sobre as recomendações para pessoas com osteoporose? Vocês acham que outros profissionais da área têm esse conhecimento? E essa é uma das estratégias que a gente pode usar para se diferenciar em relação à concorrência que é tão alta para a gente. Quanto mais a gente se qualificar, maiores são as possibilidades e as chances da gente se destacar no mercado e chegar àquele objetivo dos 10K. Certo? Bom, esse é o tema que eu trouxe hoje para a aula, né? Vocês fiquem à vontade de sugerir também outros temas que com certeza a gente vai estar procurando, né, estudos recentes para vocês, para que a gente tenha mais segurança e assim consiga também nos valorizar mais no mercado. Certo, pessoal? Fico por aqui hoje e aguardo você no próximo vídeo. Valeu, um abraço!